E aí pessoal, olha aí na bancada hoje uma RTX 2060 da EVGA. Essa não é a Super, é uma 2060 de 6 GB. Eu já estava com a análise dela em andamento e eu não pretendia fazer o vídeo dela. Então já tem uma boa parte do procedimento de análise que eu já realizei e não gravei, mas aí por conta da minha última suspeita eu achei interessante fazer esse vídeo e vou começar a gravar agora, mas eu vou falar para vocês o que eu já fiz. Qual que é o problema dela? O problema dela é tela azul, tá? Não instala drive. É, eu confirmei aqui na minha bancada, essa daqui ela tem o HDMI, o DVI, né? Então essa daqui eu consigo realizar os testes todos aqui e realmente ela trava. Por conta disso, o que, que eu fiz? Primeiro, sempre eu procedo do mais simples para o mais complicado, digamos assim. Então, a primeira coisa que eu fiz foi verificação da integridade do arquivo de BIOS, né? Então, eu removi o driver de vídeo e o DDU, né? O Driver Display Installer, que é uma ferramenta para limpar todos os vestígios ali de drivers para que o computador não tenha problema quando a gente coloca uma placa, nesse caso assim, defeituosa. Então eu limpei os drivers e subi o sistema com a placa como secundária, né? E aí, por meio do GPU-Z, quando a comunicação do chip de BIOS com a placa está funcionando normalmente, com o GPU-Z a gente consegue extrair o arquivo de BIOS sem precisar usar o gravador, esquentar a placa, nada disso. Então eu fiz esse procedimento, deu certo, a BIOS está comunicando com o computador, extraí o arquivo, abri o arquivo, fiz a leitura da versão da BIOS que a placa tem, abri o Tech Power Up, peguei a mesma versão de BIOS e verifiquei a integridade, comparando uma com a outra, e a BIOS não está corrompida, e a BIOS é justamente dessa placa. Então eu eliminei ali a possibilidade de ser algo relacionado a BIOS. Ficou então a possibilidade de ser algo relacionado à memória, né? Então aí eu fui executar o METS, né, o software de diagnóstico ali de erro de memória, de problemas de memória em placas NVIDIA, e o METS dava ok. Eu testava com 5 MB dava ok, com 10 MB dava ok, com 100 MB da memória dava ok, então não acusava nenhum módulo de memória problemático. Por conta disso, é que eu cheguei aqui a minha última possibilidade de um problema, e eu falei assim, eu vou gravar essa parte porque é interessante, pode ser interessante o que vai como vai terminar o vídeo. Então pessoal, por que eu vou gravar e qual que é agora dentro da minha análise as possibilidades? O que que essa placa tem? Já que ela não tem problema de BIOS e o METS não encontra defeitos ali nos módulos de memória. O que eu tenho que fazer? Né? No meu entendimento, eu tenho que fazer o rebaling dessa placa. Tá? Por que eu tenho que rebalar ela? Três possibilidades. Problema de solda BGA, né? Então pode ter trincado as soldas embaixo da GPU e eu preciso então remover e verificar isso. É uma possibilidade. Uma outra possibilidade é o defeito da GPU, né? Então, ao fazer o rebale e continuar o mesmo sintoma, se eu tiver assim toda a certeza que o rebalem foi bem sucedido, então eu concluo que é o defeito da GPU. E em último caso, pode ser que essa placa já recebeu um procedimento de rebale mal sucedido, porque ela veio de outra assistência antes de vir para cá, o dono dela tinha mandado para outra assistência. Então pode ser que ela tenha recebido um rebalem que não foi bem sucedido, ou pode ser que a outra assistência realizou alguns reparos, inclusive no setor de memória, ali rebalando módulos de memória e tudo mais, e deixou passar essa possibilidade de também necessitar de um rebalem na GPU. Então são essas três possibilidades, e como todas elas são resolvidas de um mesmo são esclarecidas através de um mesmo procedimento, aí eu então decidi gravar, e é o que vocês vão ver
daqui em diante, tá? Eu vou desmontar a placa, preparar ela e a gente vai acompanhar o procedimento de rebalo. Vamos lá.
mostrar, pessoal, placa limpa e chip rebalado. Aí como é que ficou, fiz a limpeza, olha aí. E o chip todas as esferas aí bem soldadas, alinhadas, já passou pela cuba ultrassônica, tá limpo. E agora eu vou fazer a ressoldagem. Na sequência a gente volta para montar a placa e fazer os testes aí, começar a fazer os testes. Vamos lá, pessoal. Meu rebalho concluído. Eu agora vou tirar a fita alumínio, né, fazer algumas aferições aí, dar uma conferida com o multímetro, montar a placa e aí a gente vai pro teste, tá bom? Eu vou dar uma acelerada no vídeo para não tomar muito tempo de vocês aí. Bom, pessoal, vamos lá. Placa montada. Agora de novo, eu vou pôr ela pro setup aqui pra gente fazer o teste. Dessa vez a gente consegue fazer todo o teste aqui porque ela tem o DVI, né? Então a gente não vai precisar usar a TV, a outra TV que eu uso lá.
Então a gente vai fazer todo o teste aqui. Eu vou ligar ela na bancada e vou descer a câmera aqui pra gente acompanhar junto aí a verificação. Vamos lá, pessoal. Temos imagem, né, pessoal, que é algo já muito bom, excelente. O rebalo então teve sucesso. A placa está trabalhando no barramento correto, 16x. Está escuro aí para vocês, mas tudo isso ela já apresentava. Então agora a gente vai subir o sistema e verificar a questão de driver. Vamos lá para o Windows. Tá aí, pessoal, driver instalado. Vamos verificar, né? Já é uma vitória. A placa não instalava driver, tava a tela azul. Eu não gravei essa parte porque eu até então não sabia o desfecho que o reparo ia ter, né? Aqui está dizendo que está funcionando corretamente. Vamos verificar o GPU-Z, as informações da placa. Olha que bacana, pessoal. Graças a Deus. Repara aí com sucesso. Deixa eu mostrar aqui, ó. Sei se está bem visível para vocês aí, né? Mas olha só, todas as informações aí, né? Aqui o driver corretamente reconhecido, instalado, e aqui o GPU-Z também funcionando. A placa está em modo, está em idle, né? Economia de energia. Essa fonte minha ela tem problema, mas vamos tentar fazer um render aqui para ver se sobe os clocks. Olha lá, subiu os clocks, os RPMs, o PCI Express.
bacaninha. Eu vou desligar o setup e aí vamos então para a conclusão do vídeo. E aí, pessoal, mais uma plaquinha aí reparada com sucesso. E o reparo então no caso que eu executei aí foi refazer um rebale mal sucedido da outra assistência, né? Nem todo procedimento de rebaling ele tem êxito logo na primeira execução, né? Mas a gente não deve ficar rebalando. É por meio de uma sequência de análises que você vai eliminando ali as possibilidades de defeito, né? E aí a gente então chega a essa última opção, que é suspeitar do BGA, né? Como eu disse lá atrás, na hora que eu comecei a gravar o vídeo, depois de tudo que eu já havia analisado, só havia 3 possibilidades. É um problema de solda BGA trincada, um defeito no chip gráfico, ou a execução de um procedimento de rebaling mal sucedido. E as 3 possibilidades nos levaria a uma necessidade de um mesmo processo, né? Remover o chip, avaliar ali a questão dos pads, tanto do chip como da PCB, e aí então, estando tudo ok, tanto na placa como na GPU, dar andamento aí no procedimento de rebaling, que foi o que vocês viram que eu executei. Como saber que realmente era um rebaling mal sucedido e não uma solda BGA trincada? Como é que a gente sabe isso? A gente sabe isso a partir da temperatura que o chip descola da PCB, tá? Uma placa que nunca foi submetida ao processo de rebaling, ela quando está com a solda original, a temperatura de fusão dela ali é a partir de 228 graus. Então a gente precisa aquecer ali até 232, mais ou menos, que é a temperatura que a gente vai ver que o chip ele começa a balançar na PCB. Já com a solda que a gente usa, que é a solda que a gente fala que é com chumbo, né? A solda leaded, a temperatura de fusão é mais baixa, ali com 182, 183 graus, aí a GPU já solta da PCB. E foi o caso dessa daqui, tá? Quando eu não gravei, mas quando a temperatura ali atingiu 183 graus, o chip estava solto e a PCB embaixo estava com bastante fluxo, né? E ali então ficou fácil para eu concluir que a placa já havia sido rebalada, né? E aí a gente precisava então fazer o processo novamente, soldar, para eliminar a possibilidade que ainda ficava, já que não era só da BGA trincada, porque ela já tinha um rebaling, ainda tinha a possibilidade de ser um defeito no chip gráfico. Então eu dei andamento e a gente viu aí a plaquinha reparada aí com sucesso, né? Mas
Valeu, obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Um abraço.